Vídeo de hoje a gente vai fazer exercício sobre a nossa última aula de estática dos fluidos. Eu sou o João Gabriel, você está no canal de JG. Roda a vinheta. Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Agora iremos dar continuidade à nossa playlist aqui da estática. Vamos resolver exercícios sobre a nossa última aula, que caso você não tenha visto, eu vou deixar o card aqui em cima para você, que é sobre estática dos fluidos. Sem mais delongas, vamos embora para o que interessa. A questão de número 1, ela fala assim. Uma plataforma plana horizontal tem área A. Sobre ela é colocado um objeto de massa m constante que fica estático no local, sujeito apenas à força gravitacional e à força exercida pela plataforma. As forças envolvidas no problema são todas orientadas perpendicularmente à plataforma. O objeto exerce uma pressão de valor 2 vezes 10 elevado a 4 pascais sobre a plataforma e a massa do objeto vale 600 gramas. Considerando as forças apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da área A da plataforma. Então, qual é a ideia? A ideia aqui é só testar se você sabe o conceito de pressão, uma vez que pressão é definido como sendo força sobre área. Qual que é a pressão exercida por essa pessoa? Por esse objeto, no caso, né? É a pressão de 2 vezes 10 elevado a 4. E qual é a força que a pessoa exerce na plataforma? E, a rigor, né, vai ser a reação da normal. Mas uma vez que a normal é igual ao peso do corpo, uma vez que só essas duas forças atuam sobre ele, essa força pode ser calculada da mesma forma que o valor da força peso, que é mg. Aqui você só tem que lembrar que massa tem que entrar em quilograma, e por isso vai entrar aqui 0,6 kg vezes 10 da gravidade, fica 6. O que significa que a gente vai ter uma área, repara, 2 vai embora aqui com 6, sobra 3. Passa a área para o outro lado, passo 10 a 4 dividindo. Vai ficar 3 dividido por 10 elevado a 4, o que é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 4. Unidade de área no sistema internacional é o metro quadrado. Então, ficamos aqui com a letra A. Então, uma questão bem tranquila, só para a gente ver aqui o conceito de pressão mesmo, que é a definição, força sobre área e partir para o abraço. Vamos embora, questão de número 2, questão da UERJ, e ela fala assim. Um dos animais de maior massa já identificado no planeta Terra é a baleia azul. Admita que uma baleia dessa espécie tem a massa de 90 toneladas e um volume de 86,5 metros cúbicos. E ele quer a densidade da baleia em grama por centímetro cúbico. Então vamos lá. Densidade, né, que a gente pode chamar também de massa específica, pode ser calculada como sendo a massa sobre o volume do corpo. Qual é a massa dessa baleia? A questão falou que são 90 toneladas, o que significa que são 90 vezes 10 à terceira quilogramas, ou seja, 90.000 quilogramas. Sobre, a gente vai ter aqui 86,5 metros cúbicos. Essa conta, repara, 90 dividido por 86 é quase 90 sobre 90, né? Então um pouquinho maior do que 1, o que significa que vai ser 1,04 vezes 10 à terceira. Isso daqui estava em quilograma, enquanto o volume estava em metro cúbico. Só que a questão pediu em quê? A questão pediu em grama por centímetro cúbico. Basta então que a gente divida por 1000, o que vai resultar em 1,04 gramas por centímetro cúbico, que é justamente o que é dito aqui na letra B. Então, mais uma vez uma questão só para ver aí se você sabe, né, como é que se calcula a densidade absoluta do corpo ou a massa específica. Questões bem tranquilas e às vezes é assim que aparece no vestibular mesmo. São todas essas aí questões de vestibular. Então é isso aí. Vamos embora para a questão de número 3,
que fala assim pra gente. Dois garrafões idênticos são mantidos abertos à atmosfera e estão conectados através de um tubo muito fino. A válvula que os conecta se encontra inicialmente fechada, como mostrado na figura. O garrafão da esquerda é preenchido por um óleo de densidade 0,8 vezes 10 a terceira e o da direita é preenchido com água com densidade de 1 vezes 10 a terceira, até ambos terem seus líquidos da mesma altura de 1 metro em relação ao fundo dos garrafões. A válvula é então aberta. Após um tempo suficiente para que o sistema fique estático, qual é a altura final em metros da coluna de água à direita em relação ao fundo do garrafão? Para aí, vamos entender. A gente tinha aqui óleo, a gente tinha aqui água. E nesta situação, ambos estão a uma mesma altura de 1 metro. Se a gente quiser calcular a pressão exercida no fundo do recipiente, a gente sabe que essa pressão, uma vez que ela é calculada como sendo a pressão hidrostática, e a pressão hidrostática é calculada como sendo μgh, uma vez que há um líquido de densidade maior do lado direito, o que vai acontecer? Quando abrir a válvula, a gente tem então uma pressão maior aqui do lado direito que vai fazer com que o fluido ele escoe para a esquerda, tá? Fazendo agora essa água que está à direita reduzir o seu tamanho e do outro lado aumentar. No que isso acontece, olha como é que eu vou botar aqui para você, hein? No que isso acontece, a gente fica, deixa eu ajustar aqui esse tamanho. A gente fica com essa situação. A água escoou para a esquerda, levantando o óleo. E então, o óleo tem uma coluna de 1 metro, enquanto a água agora tem um pouco menos. Repara que a altura da direita somado à altura da esquerda é que vai ter 1 metro também. E aí, o que a gente faz a partir daqui? Agora a gente tem que mexer com os pontos isobáricos. O que são os pontos isobáricos? São aqueles pontos que estão no mesmo nível e no mesmo fluido. Então vou pegar aqui um dos pontos e vou chamar aqui de ponto A. E ele está na mesma altura e também na água que esse ponto B. Ok. De modo que quem está acima do ponto A? Óleo e ar. Quem está acima do ponto B? Água e ar. Então a gente pode dizer, uma vez que eles estão no mesmo nível, no mesmo fluido, que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Quem é que faz pressão lá no ponto A? É o ar, pela pressão atmosférica, mais o óleo. Quem é que faz pressão lá no ponto B? É o ar, pela pressão atmosférica, mais a água. Com isso, uma vez que temos pressão atmosférica somando dos dois lados, a gente pode cortar fora. E como é que vai ficar a pressão do óleo? Bom, uma vez que pressão hidrostática é μgh, vai ficar o μ do óleo. Quanto vale aqui o μ do óleo? É 0,8 vezes 10 a terceira. Vezes G, que vale 10, vezes a altura do óleo, que vale 1. E da água? 1 vezes 10 a terceira, é a sua densidade, vezes 10 da gravidade, vezes a altura da água. Qual que é a altura da água? A altura da água é essa aqui, ó. Isso aqui eu vou chamar de altura da água. E quanto que vale essa altura da água? Não sei. Não sei quanto vale essa altura da água. Mas é algo que a gente vai descobrir. Então, 10 de cada lado a gente corta fora. Assim como esse 10 a terceira de cada lado que a gente pode cortar fora. E com isso a gente vai achar que essa altura de água que tem acima do ponto B, ela vale então 0,8 metros. Mas calma. Calma porque não acabou a questão. Não foi isso que a questão pediu.
O que a questão pediu é a altura total que tem aqui do lado direito. Pensa comigo. Quem é exatamente, né, essa altura aqui de água? Eu sei que essa altura, vamos guardar isso aqui, esse 0,8 aqui, ó. Eu sei que essa altura de água acima do ponto B, somado a essa altura de água à esquerda, é igual a toda a água que está ali na direita, que é o que a gente quer. Tá. E eu sei também que essa altura que está ali na direita, somado à altura que está na esquerda, é toda a altura de água que a gente tem. E quanto que tinha isso? 1 metro. Olha aqui a altura da esquerda. Essa altura da esquerda, ela vai ser 1 menos a altura da direita. Agora, pega esse valor e joga lá na primeira equação. A gente vai ficar com a altura da água mais essa altura da esquerda, que é 1 menos a altura da direita, sendo igual à altura da direita. Quanto que é a altura da água? O que a gente calculou aqui, 0,8 mais 1, 1,8. Menos a altura da direita, jogou para o outro lado, somando a altura da direita, dá 2 vezes a altura da direita. E com isso a gente acha a altura da direita sendo igual a 0,9 metros. E era isso que a gente queria. Portanto, ficaremos aqui com a letra B de bola. Repara que essa já é uma questão um pouquinho mais elaborada, né? Essa daqui é uma questão sobre os pontos isobáricos, onde você sempre... Como é que você vai fazer questão de pontos isobáricos? Você vai igualar a pressão, né, em 2 pontos. Em geral, qual o ponto que você pega? O ponto que está na interseção entre os 2 líquidos, que foi o que a gente fez aqui com esse ponto A. Mas sem mais delongas, vamos embora para a questão de número 4. Essa questão aqui é uma questão um pouquinho grande que poderia ser uma questão do Enem. Olha o contexto. O Botox, nome popular da toxina botulínica, é uma substância química que atua impedindo a contração dos músculos. Muito utilizado no tratamento de diversas doenças, tornou-se o principal recurso estético para a redução de rugas e linhas de expressão. A substância foi descoberta ainda no século XIX, mas seu uso só se popularizou nos consultórios médicos a partir de 1977, quando o Botox foi utilizado pela primeira vez para testes no tratamento do estrabismo. De lá para cá, passou a ser usado para reduzir sintomas de alterações como bruxismo, doenças neurológicas, ortopédicas e oftalmológicas. Desde 2002, o Food and Drug Administration, FDA, órgão regulador de medicamentos dos Estados Unidos, aprovou a utilização de Botox para fins estéticos. Segundo o censo de 2022, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a aplicação da toxina botulínica aparece como procedimento não cirúrgico mais realizado no Brasil, chegando a 95% dos tratamentos. Apesar de um importante aliado para a saúde e beleza, é fundamental que o procedimento seja realizado com profissionais qualificados e habilitados. Tudo isso porque, se a aplicação for realizada de forma indevida, pode ocorrer efeitos colaterais, como paralisação de um grupo muscular. O método de microagulhamento contempla mínimas perfurações na pele, com pequenas agulhas, visando estimular a fabricação de colágenos e fibras naturais, o que deixa a textura mais harmônica. Considere que uma seringa contendo toxina botulínica para aplicação de microagulhamento com áreas de seção transversal, conforme a figura. Se o profissional aplicar uma força de 60 newtons no êmbolo da seringa, a força aplicada na saída da agulha vale e o acréscimo de pressão no fluido. Então vamos lá, ele está te pedindo 2 coisas. Primeiro, ao exercer uma força aqui, a gente já sabe que vai ser criado um acréscimo de pressão. Afinal, a gente tem aqui uma área, força sobre área faz um acréscimo de pressão. E esse acréscimo de pressão ele é transmitido integralmente para todo o fluido, fazendo com que aqui na pontinha da agulha saia por uma outra área esse líquido com uma outra força.
Então, isso aqui é o mesmo princípio da prensa hidráulica, onde F1 sobre a área 1 vai ser igual a F2 sobre a área 2. Então, F1 é uma força de 60 newtons sobre uma área de quanto? 0,04 decímetros quadrados. Então, 0,04 ou 4 vezes 10 a menos 2 decímetros quadrados. Isso vai ser igual a uma outra força sobre essa área aqui de 2 milímetros quadrados. E aí? Como é que a gente faz aqui? A gente tem duas opções. Ou joga tudo para uma mesma unidade. Aliás, a gente vai ter que jogar tudo para uma mesma unidade. Qual? Não sei. Pode ser para metro quadrado? Pode. Pode ser para decímetro quadrado? Pode. Pode ser para milímetro quadrado? Pode também. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que vamos botar aqui de outra cor, de roxo, 1 decímetro é igual, repara, 1 decímetro é igual a 10 centímetros, que é igual a 100, ou seja, 10 a 2 milímetros. Mas o que a gente está buscando aqui? A gente está buscando aqui a mudança de decímetro quadrado para milímetro quadrado. Então a gente precisa elevar os dois lados aqui por 2. 1 elevado a 2 dá 1. Decímetro elevado a 2 dá decímetro quadrado. Igual 10 elevado a 2 ao quadrado, isso aqui dá 10 a quarta. Milímetro ao quadrado dá milímetro quadrado. Então olha o que a gente tinha. A gente tinha 0,04 decímetros quadrados. Então a gente ainda pode multiplicar aqui desse lado por 10 a quarta nessa área. E aí, com isso, a gente passou essa área aqui, agora aqui toda embaixo de 60, justamente para milímetros quadrados. E essa daqui fica 2 milímetros quadrados. Como é que vai ficar essa força F2, então? Essa força F2, ela vai ficar, corta fora esse 2 com esse 4 aqui, sobrando 2. 60 dividido por 2, a gente fica com 30. Vezes. Repara que aqui embaixo vai ficar 10 elevado a 2, né? O que significa que é 30 vezes 10 a menos 2. Totalizando 0,3 newtons. Mas não foi só isso que a questão pediu. Com isso, a gente já tem duas opções. Ou C ou A. E o que mais que a questão pediu? A questão pediu o que acontece com esse acréscimo de pressão. E ele tem que ser totalmente transmitido para todos os pontos desse fluido. Então, letra A resolve isso daí pra gente. Acho que tranquilo, né? Então, repara, não é uma questão trivial, não mesmo. Primeiro, o texto muito longo, né? Ele já atrapalha um pouco a interpretação, mas foi só o princípio aí de Pascal sendo aplicado como se fosse uma prensa hidráulica, afinal essa agulha representa exatamente o mesmo funcionamento. E a questão de número 5 fala: o peso de uma pedra no ar medido com um dinamômetro é de 50 newtons. O que ele está falando? Ele está falando que uma pedra no ar medido com dinamômetro, o dinamômetro sustenta ela, exercendo aqui uma força voltada para cima. Vou chamar de tração. O que mais que a gente tem aqui sobre esse corpo? A gente tem aqui a força-peso. Para esse corpo ficar aqui em equilíbrio, é necessário que essa tração ela seja igual à força-peso, o que significa que a força-peso, então, é igual a 50 newtons. Ok. É isso que a questão está te dando com essa informação. Quando a pedra está totalmente mergulhada na água, o dinamômetro agora ele indica 30. Por quê? Porque se a gente mergulha essa pedra agora aqui na água, aparece aqui uma outra força, né? Que é a força de empuxo. E aí, com isso, o valor dessa tração diminui e a gente pode dizer que esse empuxo somado a essa nova tração equivale agora àquela força-peso.
Então, esse empuxo mais 30 vai resultar no peso de 50 newtons, o que significa que esse empuxo é de 20 newtons. Tá. Considerando o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 e a massa específica da água igual a 1000, ele quer saber o volume e a massa específica dessa pedra. Então, como é que a gente vai calcular o volume? Uma vez que ela foi inteiramente imersa, como é que você calcula o empuxo? O empuxo é calculado como sendo o μ do líquido vezes o volume imerso vezes a gravidade. E isso aqui vai resultar em 20 newtons. Se a gente tem essa densidade aqui como sendo igual a 1000, qual vai ser aqui o volume imerso, sabendo que a gravidade vale 10? Corta fora esse 10 com esse zero aqui do 20, e a gente vai ficar com o volume imerso, que é o volume do corpo, uma vez que ele está inteiramente submerso, de 2 vezes 10 a menos 3 no sistema internacional. Isso daqui vai estar em metro cúbico. E 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos é a mesma coisa que 2 decímetros cúbicos. Então a gente já fica aqui entre D e E. O que mais que a questão pediu? Porque não foi só isso. A questão também pediu a massa específica. Massa específica é a densidade, né? Que é calculado como sendo a massa, pensa comigo, se o peso vale 50, porque a massa vale 5. Sobre 2 vezes 10 a menos 3. O que vai dar um total de 5 dividido por 2 dá 2,5, vezes 10 a terceira, 2,5, vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. E com isso, a gente consegue fechar aqui na letra E. Beleza. Então, pessoal, se ficou aqui com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que a gente responde. Não se esqueça de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar por dentro aqui de todos os vídeos conforme eles são lançados. Compartilha também esse vídeo com quem vai fazer vestibular ou com quem precisa daquele reforço em física. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.